Ruína eterna, perdição eterna ou destruição eterna? Qual é a forma mais correta de traduzirmos a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9? Quer saber a resposta? É claro! Vamos acompanhar comigo. A tradução João Ferreira de Almeida traduz da seguinte forma esse texto: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. A Bíblia Pastoral, uma versão católica, traduz da seguinte maneira: o castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e longe do esplendor da sua majestade. Já a nova tradução da linguagem de hoje verte da seguinte forma: eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e de seu glorioso poder. A palavra em grego que iremos abordar aqui em questão será oletros, que provém de olume, que significa basicamente, literalmente, destruir. Embora sabemos que alguns dicionários eles trazem atenção aos seus derivados como ruína e perdição, sabemos muito bem que essas palavras elas têm como derivado ou acepção da primeira, que significa literalmente destruição. Além do texto em que estamos abordando, encontramos essa palavra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. E traz a acepção primária como destruição. Além dos escritos bíblicos, encontramos essa palavra em documentos antigos seculares, como por exemplo de Flávio Joséfo, onde ele usa esse termo inúmeras vezes relacionados às guerras, e ele aborda como sendo destruição e não como tormento eterno, contradizendo então assim a ideia do imortalismo, mas reforçando a ideia dentro dessa palavra em grego a respeito do aniquilacionismo. Outra fonte que podemos citar é a Septuaginta grega, ou a versão dos 70. Quando esse documento traduziu os Salmos 37:9 do hebraico para o grego, onde traz atenção lá que os malfeitores serão decepados, em hebraico, se usou a palavra oletros, relacionado ou tendo a mesma acepção do sentido bíblico, como destruição ou o aniquilacionismo. A obra Liddell, Scott e Jones traz a definição essa palavra da seguinte forma, como sendo ruína, destruição e morte. Dioniso de Halicarnasso foi um escritor, erudito, historiador, por volta da metade do primeiro século, e ele usou esse termo em grego em seus documentos para falar sobre a destruição de cidades e guerra. Ele emprega cerca de 28 vezes essa palavra em grego. E ele não emprega como sendo ruína ou perdição ou algo desse tipo, mas literalmente como sendo destruição. Por exemplo, no livro 1, capítulo 48, ele fala da aproximação da destruição, oletros, da cidade. Além de analisarmos essa terminologia mais correta e também algumas fontes seculares, também por usarmos a expressão ou a tradução destruição, esse texto acaba entrando em acordo com outros textos das Escrituras. Podemos citar aqui Mateus capítulo 10, versículo 28, onde mostra Jesus deu uma referência que nem todos terão a oportunidade de ter vida eterna. A obra Perspicaz, que é uma das melhores enciclopédias já feitas, traz atenção e comenta um pouco a respeito desse texto e traz algumas referências seculares também. Por exemplo, o Novo Dicionário Internacional da Teologia do Novo Testamento, editado por Brau, traz atenção que Mateus capítulo 10, versículo 28, não ensina a potencial imortalidade da alma, mas a irreversível e o dia do julgamento divino dos impenitentes. Também o léxico grego do Novo Testamento de Bauer, revisado então por Dunker, na página 95
traz o sentido de morte eterna. A frase em grego em Mateus capítulo 10, versículo 28, traduzido por destruição na geena. Então, Bíblias como a tradução do Novo Mundo, onde verte esse texto usando a palavra destruição, é muito mais coerente com o sentido bíblico e o que realmente o escritor quis transmitir para nós. Assim, de maneira bem objetiva e simples, trazendo-nos a atenção esse termo em grego como sendo literalmente destruição. Se você quiser obter mais informações, eu sugiro você assistir o vídeo onde eu trato de Mateus capítulo 25, o versículo 46, onde eu falo a respeito de destruição eterna ou tormento eterno. Vai agregar muito a esse vídeo que nós analisamos aqui. Mais uma vez, eu agradeço por assistir até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Até mais e fique com Deus.